Fernando Nakagawa, vem para cá, mais do que necessária a sua participação no nosso Bastidores hoje. Bem-vindo, Naka. Eu queria te ouvir sobre as consequências econômicas dessa situação, principalmente com a China. O país é destino de mais de 10% das exportações de aves do Brasil. Como é que fica a situação do Brasil agora? Tem como oferecer, a outros parceiros comerciais, enfim, buscar ali, ocupar esse vazio de alguma forma. Os investidores já temem um risco, no quanto eles vão deixar de ganhar investimento com essas exportações que ficam paralisadas por esse prazo. É preocupante no fim do dia, tanto quanto a gente está achando, Fernando Nakagawa? Boa tarde, Tainá. A preocupação é gigantesca, Infelizmente, essa é uma doença que já está instalada nas Américas há alguns anos. Vários países, inclusive os nossos vizinhos, como, por exemplo, a Argentina, Venezuela, Colômbia, já têm casos. Os Estados Unidos tiveram uma série de casos ao longo dos últimos anos e as autoridades brasileiras se prepararam. Criou-se um protocolo muito consistente para evitar que esta doença chegasse ou tentar adiar a chegada da doença. Mas as autoridades e o setor privado entendiam que, como infelizmente era certo que em algum momento o Brasil teria casos como esse. O Brasil teve, ao longo dos últimos anos, casos de gripe aviária identificados, diagnosticados, mas em aves não comerciais. Então, nós tivemos casos de aves ou de pequenos produtores, e aí não configuram um produtor comercial, ou mesmo aves que foram encontradas em áreas abertas, em praia, em parques, o que acendeu a luz amarela, mas agora sim a gente passa para um outro patamar, porque o tipo de implicação é como exatamente essa que a China anunciou, que é a suspensão das importações. No ano passado, a China comprou 14% de todos os frangos exportados pelo Brasil. Foi praticamente 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O Brasil é atualmente o maior exportador de frango do planeta e tem na Ásia e no Oriente Médio grandes compradores, como é o caso da China, como é o caso do Japão. Também vários países do Oriente Médio são grandes compradores. É preciso, neste momento, ter calma, tranquilidade a partir deste momento e atuar em várias frentes. Então, o governo gaúcho, o governo federal, com as autoridades sanitárias locais, precisam iniciar um amplo protocolo já previsto, já começaram, o ministro Fávaro já disse que já começaram, para estancar este problema, impedir que este caso se replique em novas aves e em novas propriedades. Isso é necessário para que, se o Brasil fizer esse trabalho corretamente ao longo das próximas semanas, a gente volte a ter a possibilidade de voltar a exportar para os chineses. Ao mesmo tempo, é preciso que os produtores privados, o agronegócio, reforcem ainda mais os protocolos, que já são rígidos, para evitar qualquer tipo de ocorrência deste tipo em outras regiões do Brasil. A partir deste momento, Tainá, o protocolo tem uma série de medidas. Por exemplo, a propriedade ela é interditada, há o sacrifício das aves que estão naquela granja. Além disso, as carcaças são destruídas e também são destruídos os materiais usados naquela granja. Depois há um processo de limpeza, desinfecção. Existe o chamado vazio sanitário, quando aquela área para de ser usada por algum tempo. Não haverá mais produção ali por algum tempo. E depois volta-se, ao mesmo tempo em que se monitora 10 quilômetros a partir dali, Tainá. Então é uma jornada que começa a partir de agora. É preciso ter tranquilidade, é preciso agir com tecnicidade e ir onde a informação é correta, na autoridade gaúcha, na autoridade federal, na grande imprensa, porque senão o risco que a gente corre é de cair numa espiral de mentiras e isso não será bom para ninguém. Tainá, no curtíssimo prazo, talvez o impacto seja a queda eventual do preço do frango no Brasil. Isso pode acontecer, não é descartado que isso aconteça no curto prazo. Perfeito. Eu estava lendo aqui, porque o ministro fez questão de ressaltar, isso faz parte até do que eles acordaram ali no Palácio do Planalto em termos de comunicação.
transparência tem sido a palavra, Fernando Nakagawa. A Secretaria de Comunicação do Sidônio Palmeira já está em linha com o ministro para que ele continue munindo a população de informação. E aí você traz um ponto que ele também recordou hoje cedo nessa entrevista, né, de que a primeira infecção em ave silvestre foi ali detectada há 2 anos no Espírito Santo. Isso, na praia. E que eles já vinham monitorando de todas as formas possíveis, mas já consideravam lá atrás que uma granja comercial, como foi o que aconteceu até agora, aves comerciais seriam impactadas em algum momento. Foi o que aconteceu, né? E aí ele traz todo o protocolo que você citou de abatimento dos animais, de isolamento da região e daquele prazo de emergência sanitária, Fernando Nakagawa. Mas é bom, ele sempre traz esse contexto do que aconteceu, de que há 19 anos, né, a Ásia e outras regiões do mundo são acometidas, né, pela crise aviária. Isso não tinha chegado no Brasil, mas que o governo, né, já considerava algo inevitável e vinha monitorando e fortalecendo os seus protocolos, né, de fiscalização. Fernando Nakagawa. Obrigada. A Naka traz para a gente qual deve ser, portanto, Naka, né, o primeiro impacto, né, na economia no Brasil sobre o preço do frango. É isso? Isso, talvez tenha alguma queda se esse embargo persistir por algum tempo. Essa oferta que deveria ser destinada aos consumidores chineses terá de ser vendida para algum lugar. É seguro o consumo destas aves, dos ovos também, e se eventualmente houver um aumento da oferta aqui no Brasil, o preço pode cair inicialmente, mas no médio prazo, se esse problema persistir por muito tempo, granjas podem diminuir sua produção. Aí o efeito pode ser contrário, no médio prazo, o preço pode começar a subir. Mas esse prazo de 2 meses é um prazo também calculado para que não haja esse impacto, Fernando Nakagawa? Sim, o ciclo das aves é muito curtinho, né? São 20, 30 dias, você já tem do nascimento do pintinho ali até até o abater da ave. Então, é um ciclo pensado tanto no ciclo da ave como o ciclo sanitário. Então, tomara que nestes 60 dias a gente consiga fazer tudo exatamente como manda o protocolo. Os chineses me enviem equipes para verificar se tudo foi feito corretamente e o Brasil volte a exportar, porque é um item absolutamente importantíssimo da nossa pauta de exportações. É uma parte importante do sul, do centro-sul do Brasil, oeste catarinense, por exemplo, o Rio Grande do Sul, milhares de famílias vivem de ter granjas e vender essas aves para o Brasil e para o mundo.